E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Fábio Assis, é um prazer ter vocês aqui comigo em mais um vídeo, onde eu vou compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho feito no mercado financeiro. O objetivo desse vídeo é passar um pouquinho do meu conhecimento para você e fazer com que você perceba que o mercado financeiro ele não é complicado, ele é mais simples do que você imagina. Esse trade foi um trade feito em USD JPY, que se iniciou na noite de domingo e ele foi encerrado somente na manhã de segunda-feira. Vamos para a tela que eu vou estar falando para você sobre o meu motivo de entrada, por que eu entrei, por que eu saí e como tudo aconteceu. O objetivo dessa explicação aqui é desmistificar algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é isso daqui. Ó. Toda barra elefante é uma barra de venda ou de compra. A internet se difundiu esse conhecimento aí de que a barra elefante basta você pegar e entrar e tá tudo certo. E não é bem assim que a banda toca. Existem alguns tipos de barra elefante. Uma barra de ignição, uma barra de continuidade, uma barra de exaustão. Todas elas vão ser barras elefantes. E você precisa saber exatamente qual delas é qual para que você saiba se vale a pena ou não entrar. Bom, pessoal, esse trade aqui, ele me rendeu $458. A gente teve aqui mais ou menos uns 6 aqui de comissão, né? Você poder operar Forex. O lucro líquido aqui foi de 452,27. Bom, a abertura da janela asiática, ela começa por volta de 9h30. Como são mais ou menos 12 horas de diferença daqui para a Ásia, então na noite de domingo o mercado já está aberto. A nossa noite aqui de domingo é amanhã de segunda-feira. Bom, então quando eu liguei o computador já era um pouquinho depois desse horário. Tá vendo aqui? Tem mais ou menos umas 6 horas de diferença. Então era algo na casa aqui de 10h10. Eu não estava com a tela aberta ainda nesse momento aqui, onde essa primeira barra surgiu. Eu não estava ainda no computador aberto. Eu abri o computador mais ou menos aqui, esse horário. Que a minha intenção era operar a abertura de HK. E aí era mais ou menos ali por volta de 10h20. Né? O mercado de HK ele abre 10h15, tem o pré-market, mas 10h30 as operações começam efetivas. Eu não gosto muito de operar antes de 10h30, salvo se tiver um trade muito bom. Eu abri o computador nesse horário aqui. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender, que o método que eu utilizo, que é o método do Oliver Velez, eu opero basicamente barras elefantes. Então não tem dúvida nenhuma de que a gente olha para essa barra aqui, a gente vê que ela é uma barra elefante. E o que se difunde aí na internet é que barra elefante, basta você fazer o seguinte, a barra elefante apareceu na tela, você compra aqui e bota o stop aqui. Esse é o conceito básico e frio sobre barras elefantes. A gente está no gráfico de 2 minutos, pessoal. Agora eu quero que você entenda o seguinte, o sujeito que entrou nessa barra aqui, somente porque era uma barra elefante, e comprou, colocou o stop aqui, ele teve que esperar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 minutos até esse trade andar. 16 minutos você, com a mão que você está operando, dependendo do tamanho da mão, com 16 minutos você já vai estar agoniado. Lembrando que o cara que entrou aqui, nesse momento aqui, a gente já está falando do terço inferior da barra, né? Vou colocar aqui a minha ferramentazinha de risco-retorno para você ficar mais fácil de você entender. Olha aonde esse candle veio beliscar. O cara que comprou aqui e colocou o stop aqui embaixo, a essa altura aqui ele já se tremeu todo. Tá tendo crise de ansiedade, já tá querendo pular da janela. Isso se ele não cometer a loucura de cortar o trade no meio do caminho. Então nem toda barra elefante você tem que entrar de forma imediata. Eu não estava na tela na hora da barra, mas mesmo se eu estivesse, eu não entraria imediatamente nesse trade. Primeiro ponto, quando o preço fecha nessas regiões aqui, eu percebo uma situação importante. Eu opero no meu gráfico, eu tenho aqui a média, essa vermelha, a de 200 períodos, a azul, a de 20 períodos e essa mais fininha aqui, verde, a média de 8 períodos. Perceba que o preço, quando ele chega aqui, ele está longe da média de 8 e longe da média de 20. Quando o preço está longe das médias, é natural que ele se aproxime das médias ou que as médias se aproximem do preço. Se o preço vem se aproximar da média, que foi o que aconteceu aqui, ele vai recuar. Então quem comprou aqui, comparado a esse momento onde o preço está aqui embaixo, já comprou caro. O cara comprou aqui e o preço veio aqui. Já comprou caro. Se o cara não comprou aqui, ele pode ter a possibilidade de esperar o preço ficar mais barato. Então entenda, se o cara compra aqui, ou o preço vem buscar a média, ou a média vai buscar o preço. De um jeito ou de outro, ele vai ficar angustiado. Então, o que a gente precisa entender? Dica que eu vou te dar. Nunca, sob nenhum tipo de hipótese, entre numa operação onde o preço esteja longe da média de 8 e longe da média de 20. O melhor cenário é quando o preço está próximo das duas médias. Mas na pior das hipóteses, você tem que entrar quando ele estiver pelo menos perto da 8. Mesmo assim, você precisa saber que você tem um risco, porque pode ser que o preço tenha a intenção de vir buscar a média de 20, ou a de 20 chegar perto do preço. Então, recapitulando, não é porque é uma barra elefante que você vai sair comprando de cara. O cara que comprou, botou o stop aqui embaixo e foi fazer outra coisa da vida, ele passou esses 15 minutos aqui, ele nem viu nada, quando ele chegou o trade já tinha ido. Mas se você estiver operando, olhando a tela, tome muito cuidado com isso. Dê preferência para as entradas ocorrerem nas barras elefantes que venham das médias e que o preço do fechamento dessa barra elefante esteja próximo das médias. Como é que eu faço para identificar uma barra de ignição, uma barra que inicia o movimento? É uma barra que faz basicamente isso daqui.
onde todas as médias, as 3, 8, 20 e 200, estão próximas da barra. Essa daqui ainda nem tá tão top, tá? A que eu prefiro mesmo é aqui o preço faz isso aqui, ó. Corta as 3 médias. Não foi o caso dessa, tá? Essa daqui ele estava relativamente próximo da 20, ele cortou a 8 e a 200. Mas é uma barra de ignição. A prova de que ela não era uma barra top é que ela não foi de forma mais rápida. Ela levou um tempo aqui até o preço andar. Então dê preferência para as barras elefantes, onde o preço está trabalhando próximo a elas. Não é o caso aqui. Se a gente for fazer uma medição, a média de 20 até o preço, a gente tem uma variação de 0,20. Isso é muita coisa. Então, ok, já sabemos que o motivo da entrada foi essa barra. Eu liguei o computador, já tinha rodado o trade. Fábio, então por que você entrou imediatamente aqui? Eu entrei por 2 motivos. Primeiro motivo, a barra elefante que já tinha acontecido antes de eu ligar o computador. Já tinha acontecido um teste aqui no 50% dessa barra, que foi rejeitado. Ele bateu e subiu. A média de 20 estava indo em direção ao preço, a média de 8 estava indo em direção ao preço. E aí eu entendi que após essa rejeição, essas 2 rejeições aqui, na hora que eu liguei o computador esse candle já tinha fechado, eu esperei o rompimento da máxima anterior para poder entrar. Então foi isso que eu fiz. Eu entrei aqui com o meu stop aqui embaixo da barra elefante. O que eu estava buscando? A continuidade desse trade. Como eu não entrei logo assim que a barra foi feita, nessa primeira barra, o preço já tinha feito a correção, já tinha feito aqui uma acumulação para poder subir, foi eu entrar no trade e o preço andar. Logo assim que eu entrei, ele me deu de presente essa segunda barra elefante aqui, gigantesca. No meu operacional, quando eu dou 1 para 1, eu coloco o meu preço no break-even, que também é conhecido como 0 a 0, tá? Protejo a operação e deixo o trade andar. Só que o preço, ele se afastou das médias com tanta força, com tanta potência. E tem um conceito interessante no mercado, que é quando o preço anda muito rápido, ele tende a voltar muito rápido. A volatilidade que ele se afasta vai ser, na maioria das vezes, a mesma volatilidade que ele volta. Ou seja, se ele vai muito forte e muito rápido, ele volta muito rápido e muito forte. Quando aqui, nessa primeira barra, o preço ficou longe da média de 8 e da média de 20, o conceito de você esperar essa correção acontecer para você entrar é o mesmo conceito de quando o preço faz isso daqui. Repara, de novo o preço aqui estava longe da 8 e longe da 20. Como eu estava com uma mão relativamente pesada, quando o preço bateu 1 para 1, eu fiz uma saída parcial. Eu tinha entrado com 2 e fiz uma saída parcial de 1,5 nesse ponto aqui, no meu 1 para 1. Quando o preço fez essa minha saída de 1 para 1, eu já estava no 0 a 0, protegido, já tinha saído já com mais da metade do risco que eu tinha entrado, e o mercado começou a caminhar. Fiz a minha primeira parcial, o preço tentou ir, voltou, teve uma rejeição. Em seguida, ele teve uma barra bem bonita, o que me deixou bem tranquilo de que ele estava ainda com força para subir. E a barra seguinte, onde eu fiz a minha outra parcial nesta linha amarelinha. Essa linha amarela é uma média de 200 períodos do gráfico de 4 horas. E depois do gráfico diário é o tempo gráfico mais forte que a gente tem para operar. Então, eu respeitei essa barra. Até porque a gente vai perceber que a última vez, antes dessa, que o preço bateu naquela região de preço ali, que é a média de 200 do período de 4 horas, o mercado derreteu. O preço bateu lá uma vez, não passou, bateu a segunda e derreteu. Qual a garantia que eu tenho de que aqui dessa vez ele vai sair? Agora, vendo o gráfico pronto, vendo que ele andou, é muito cômodo. Só que eu não tô aqui para tentar adivinhar quando um suporte e quando uma resistência será rompido. Então, eu já tinha feito uma parcial bem parruda, mais da metade do lote que eu entrei. Quando ele chegou nessa região aqui, eu saí com mais uma parte, eu tinha ficado ainda com meio contrato, saí com 0,25. Então, no meu primeiro trade, na minha primeira saída, eu saí com $180, na segunda com mais $74. O trade já estava no zero, eu fiquei bem tranquilo, coloquei no gráfico de 5 minutos, aí já estava começando a me dar sono, já estava querendo dormir, assistir alguma coisa na TV, o computador estava rodando, coloquei no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, quando o preço começou a trabalhar aqui nessa região onde eu fiz a minha outra parcial, eu comecei a perceber que o preço começou a lateralizar, que era o que já estava previsto. Não ia imaginar que uma resistência forte como essa, o preço simplesmente ia chegar rasgando tudo. Ele lateralizou. Eu já tinha colocado o meu stop no break-even, eu já tinha feito 2 parciais, tinha feito aqui já um ganhozinho bem considerável, né? Lembrando que esses valores aqui são em dólares. Coloquei no gráfico de 5 minutos, eu ainda estava assistindo um pouquinho de TV, coloquei no gráfico de 5 minutos, vi que o preço, ele foi, né, depois do meu ponto de entrada, voltou, corrigiu na 8, e deu indícios de que iria continuar subindo. Então, o que eu fiz? Peguei o meu stop, que estava no break-even, trouxe para cá, para esse pivô de alta que se formou, deixei o mercado andar. Na abertura do mercado americano, ele tomou essa paulada para baixo. Nesse momento, eu peguei o meu stop, que estava lá embaixo, e trouxe ele para cá.
Só que aqui segurou na 20 dos 5 minutos, né? Essa linha pontilhada preta é a 200 dos 2 minutos. Ele segurou, mas eu percebi que ele não estava indo. Isso aqui é no gráfico de 5 minutos, gente. Eu fiquei esperando, depois desse tendo aqui, eu fiquei esperando 5, 10, 15 minutos. Ele veio, tentou ir e voltou. Só que aí eu percebi que ele começou a deixar muitos pavios para cima. E esses 2 pavios aqui me chamaram bastante atenção. Indicou que o preço tentou ir daquelas regiões aqui, não passou. Como ele estava aqui e voltou, voltei o meu stop aqui abaixo da média de 20, tirei daqui, trouxe para cá e não deu outra. Ele foi lá, me beliscou, me tirou do trade. E adivinha, meus amigos? Ele continuou descendo, teria me tirado no meu stop cheio lá, deu uma lateralizada. Aqui já era 1h da tarde, eu já tinha encerrado já meu dia de operações. E é isso. Então, pessoal, dica importante. Primeira, vou até escrever aqui para você ficar atento. Nem toda barra elefante é boa para entrar. Segundo ponto importante. As melhores cortam as 3 médias. Outro ponto importante. Barras elefantes normalmente corrigem. O preço vai recuar. Até 50% da barra elefante é uma boa região para entrar. Então nem toda BE é boa para entrar. As melhores barras elefantes cortam as 3 médias. As BEs normalmente corrigem. Vai acontecer dela aí direto? Vai acontecer. Várias vezes acontece. Você precisa estar tranquilo e, caso isso não aconteça, você não vai surtar. Sabe, se ela for eu esperar a correção e ela entrar, o setup da barra elefante ele só se dá no rompimento dela. Esse é outro erro comum que o pessoal comete. O pessoal espera a barra elefante fechar e compra. E não necessariamente a segunda barra vai te dar o setup. Espera o rompimento acontecer. Se ele der uma rompida e voltar, ok, melhor ainda. Indica que o preço está com força para voltar. Agora, se ela fechou a barra e dali ela já começar a cair, cara, não entra em pânico, espera. Se ela realmente for uma barra que presta nos 50%, você vai perceber que ela vai corrigir, que ela vai segurar. Você vai perceber movimentos do preço indicando que dali para baixo ele não quer deixar ela ir mais. Ou para cima, se for uma venda. Aí elas vão corrigir na maioria das vezes. Então até 50% dessa barra é uma boa região para você poder fazer a sua entrada. Tá certo? Esse foi um vídeo um pouco mais técnico, um pouco mais explicativo, mas o objetivo não é falar para você do ganho, né? Ah, pô, legal, tá lá fazendo um vídeo porque ganhou 400 e... Não, não é isso. É te mostrar que é possível você operar de maneira tranquila, de maneira consciente e sabendo o que você está fazendo, conseguir tirar uma boa grana do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Espero que tenha te ajudado. Antes desse vídeo acabar, deixa aquele like maroto aqui no canal. Se você puder se inscrever, meu canal é pequenininho, ainda não tem essa coisa de canal bombado, grandão. O objetivo é estar botando conteúdo aqui, mas se a galera não dá like, se a galera não se inscreve, eu vou entender que não está sendo interessante para vocês. Se você entende que é importante, que tem sido um conteúdo relevante para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, eu vou deixar os comentários liberados. Coloca perguntas aí que, se eu puder, eu vou estar te respondendo, tirando as suas dúvidas aí. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Sucesso para todos. O mercado financeiro, ele não é complicado. Ele é mais simples do que disseram para você. Tá certo, pessoal? Grande abraço. Até a próxima. Vamos nós.